Jornal da Cidade. Responsabilidade de quem faz. O respeito de quem ouve. Jornal da Cidade. Rumo aos 30 anos. 8 horas agora, pontualmente 1 minuto. Bom dia, Araraquara, bom dia toda a nossa região. E nós estamos aqui, viu, com o Jornal Cidade, liderança, quase 500 mil pessoas no programa quando a gente desliga. Isso por volta de 10h30 da manhã. Muito obrigado pela sua confiança em nosso trabalho. Mas no programa da terça-feira, o vereador João Farias, ele acabou pedindo direito de resposta para se defender daquilo que ele sentiu como se fosse uma ofensa dirigida pelo médico Otto Amaral durante uma entrevista aqui no programa. E durante a resposta, o vereador Farias afirmou que a empresa Angiocat do médico, Dr. Otton, foi contratada por 20 anos e que fatura mais de R$400 mil mensais. E nós fomos procurar informações, claro, que não foi contratada por 20 anos, mas foi contratada por 15 anos para prestar serviço para a Santa Casa. E se a empresa deixar de trabalhar, abandonar o serviço, tem que pagar uma multa de 3 ou 4 milhões, se eu não me engano. E a mesma coisa acontece se a Santa Casa romper o contrato com a empresa. Tem que pagar uma multa. E que a empresa do médico fatura uma média, ou pelo menos de janeiro a junho, faturou uma média de 400 a 450 mil reais mensais. E nesse momento estou em contato, viu, com o Dr. Otton, e tomara que esta seja a última vez. Eu acho que vai ser, né? A não ser que agora alguém peça direito de resposta pela justiça, porque senão eu vou ficar nesse assunto mais 10 anos e não vamos chegar à conclusão. Porque o nosso objetivo como jornalista, 30 anos em Araraquara, é saber realmente o que acontece com a Santa Casa. Porque nesses 30 anos nós vimos a Santa Casa enfrentar crises, seguir de crises, crise mais crises, e de repente a gente percebe que ela nunca consegue levantar voo. Então a gente pergunta, a Santa Casa de Araraquara é vítima de algum aproveitamento de médicos que fazem da Santa Casa quase que um hospital particular para eles? Ou realmente falta dinheiro para a Santa Casa manter sua estrutura? Então a gente quer uma resposta para isso, porque nós não podemos mais conviver com tantos e tantos anos de crise na Santa Casa, de conflitos na Santa Casa. Tá certo? Doutor Otton, obrigado por mais uma vez atender o telefone, viu? Eu acho que essa vai ser a última vez, porque a partir de agora só com ordem judicial, tá certo? Pra gente colocar os pingos nos is, porque eu acho que tem uma disputa aí, tem um conflito, e esse conflito, quem vai decidir vai ser realmente a justiça, né? Que vai analisar os documentos apresentados por um e por outro. Doutor Otton, só para não ter dúvida, né? Para não ficar uma questão no ar, né? A gente pergunta para o senhor esclarecer, o contrato com a Santa Casa da Angiocat é de realmente 15 anos? Por que foi feito um contrato tão longo assim? Por que não foi feito um contrato menor? Bom dia, doutor Otton. Bom dia, Madalena. Mais uma vez eu agradeço a sua postura responsável e imparcial e ter permitido eu responder. Você vê que a conduta do jornalista responsável ou de quem tem uma obrigação de zelar pelo dinheiro público, no caso aqui na cidade, o vereador, na conduta responsável, faz exatamente o que você fez. Foi checar a fonte de um lado, quando posta uma denúncia, vai atrás do que está acontecendo, não é uma questão unilateral. Eu fico realmente muito satisfeito e tranquilo quando eu vejo que eu estou sendo arguído já dentro de uma perspectiva de que foi visto, foi procurado, foi investigado do outro lado. O contrato foi feito durante a intervenção, logo após um contrato feito com a radiologia. Durante a intervenção, como é sabido de todos, o serviço de radiologia não tinha, por exemplo, a tomografia. Foi feita uma terceirização com a obrigação de que a equipe comprasse uma tomografia e durante um período que também é de 15 anos, ela pudesse explorar então a compra dessa tomografia. Mais para frente teve o mesmo problema com o serviço de hemodinâmica, era uma máquina nacionalizada, que dava muito problema. A gente foi chamado, compramos uma máquina
importada, hoje é uma máquina de origem japonesa, robusta, que faz bastante serviço. E o contrato foi similar com o que é feito, foi de 15 anos. Então, esse contrato foi feito em 2005, nós temos mais 8 anos para explorar o serviço. Nunca foi de 20 anos e nós não temos 20 anos daqui para frente para explorar, são mais 8 anos de exploração do serviço, contando a partir de 2005. Esse é o primeiro ponto, é um contrato padrão que foi feito durante a época da intervenção para não deixar que a Santa Casa parasse. No laboratório, quando a Uniara assumiu, tinha uma situação bastante semelhante, que depois foi pela construção do Hospital Escola, pela parceria Uniara-Santa Casa, esse laboratório foi repassado para a Santa Casa. Então, não é uma situação atípica e nem foi feita durante a minha estada como provedor lá. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Nós temos, então, mais 8 anos de contrato de serviço. Temos que prestar o contrato dentro de uma linha muito rígida de qualidade, e é o que nós estamos tentando fazer. O segundo ponto, tanto durante a reunião que a gente teve com o vereador João Farias na Santa Casa, tanto quanto na audiência pública, foi levado esses documentos que comprovam quanto que é o faturamento da Anjocat. Isso ele pode ter acesso também através da Secretaria Municipal de Saúde, porque as contas que a Anjocat recebe, as AIHs, né, as autorizações que são dadas para a Anjocat proceder, tanto cateterismo quanto angioplastia, são auditadas e autorizadas pela Secretaria Municipal. Então, o que a gente recebe é de ciência da Secretaria e foi explicitado em audiência pública. De janeiro a outubro, a média é de 150 a 155 mil reais, sendo que 15% desse valor é repassado para a Santa Casa. Nós temos como obrigação, entre outras coisas, a manutenção, um contrato de manutenção preventiva dessa máquina, que tem um valor elevado. Todos os funcionários que trabalham lá, que são mais de 10, são de responsabilidade da Anjocat. Toda a compra de material médico também é de responsabilidade da Anjocat. Então, ela tem um custo alto também. E isso eu posso deixar à disposição da sua equipe, assim que eles quiserem fazer uma visita na Santa Casa para consultar. Para não ficar dúvida, né? Porque tem um faturamento. E de repente, né, você fala, né, Luiz Nancy, um faturamento de 400 mil reais mensais, um pouquinho mais de 415, 420. Então chega no final do ano, né, com faturamento de quase 5 milhões de reais. Né? 400 mil reais mensais, né? Então seria em 12 meses 4 milhões e 800 mil. Isso se acontecer, porque de janeiro a junho foi mais ou menos esse faturamento que nós vimos. Agora, o senhor está dizendo que tem manutenção da máquina, né? Que custa caro essa manutenção, deve ter documento da manutenção e tal, né? Agora, a Anjocat e Dr. Otton mantém quantos funcionários em ativa? Nós temos 3 funcionários administrativos e 8 funcionários são técnicos de enfermagem e uma enfermeira. Esses funcionários eles rodam 24 horas. Ela funciona rotineiramente de manhã e à tarde até umas 6 horas. E aí passa a ter um esquema de plantão. Se houver algum infartado, como sempre há, de madrugada eles são acionados e 2 têm que ir fazer um apoio na sala. Quer dizer, não é apenas, não são apenas 2, 3 médicos, são donos da Anjocat, né? Tem a manutenção e além da manutenção tem ainda 8, são 9 funcionários, 8 ou 9 funcionários. 11 ou 9? Eu não entendi bem. São 3 administrativos, né? E da parte de apoio de enfermagem é uma enfermeira, mais 8 técnicos. 8, então são 12? 9, diretamente envolvido com a gente, são 9 funcionários. 9 funcionários.
Tá aí, portanto, então quer dizer, é um faturamento de R$400 mil, mas tem Não, aí um custo... Não é R$400 mil, Madalena. Eu levo para você as cópias, aí eu faço questão de levar. Nós recebemos 155 mil reais por mês. Isso daí, 15% fica para Santa Casa. Não, é porque eu estou me baseando, né, na planilha que vocês apresentaram, na reunião que houve na Câmara Municipal, né? A informação me foi passada por uma pessoa que estava na reunião e que teria tido acesso ao documento, que seria aí de janeiro a junho, né? Teria sido um faturamento nas duas, né? Que são duas funções, né? Seria de cardiologia e a de angiografia, isso? Seria isso? Não, mas então, a gente só presta serviço de hemodinâmica. Você não pode colocar aí a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Isso são serviços separados, são prestadores de serviço. Então, a Angiocat, o escopo dela é cateterismo e angioplastia. É isso. Aí pode estar englobado dentro da especialidade de cardiologia clínica, cardiologia invasiva, que é o contrato da Angiocat, e a cirurgia cardíaca, que fazem parte da especialidade. Mas o contrato da Angiocat é exclusivamente de cardiologia invasiva e hemodinâmica. É por isso que eu insisto, vim dizer ao meu ouvinte, você que está acompanhando o programa, que nós não vamos fazer aqui nenhum juízo de valor. Eu não sei se o doutor Otton tem razão ou se o João Farias ou aqueles que acusam tem razão. Eu fico muito neutro nessa história porque, como são dados muito técnicos, né? Então, nós somos leigos para poder apurar e essa questão, certamente, o Ministério Público, para ver se ele acata uma denúncia, se realmente promove um inquérito, né, criminal, um inquérito, alguma coisa nesse nível, né, para virar realmente uma ação. Então, vai ter que chamar um técnico para poder fazer uma análise. Porque, de repente, você vê a coisa fria, parece que são 400 e poucos mil reais por mês que a empresa recebe. Então, de repente, você vai ver, tem 50 funcionários, tem 10 funcionários, tem 15 funcionários, são funcionários especializados. Tá certo? Um técnico de uma máquina